E aí, como vocês estão? Bom, dessa vez nós resolvemos inovar e trazer para vocês 90 curiosidades sobre uma das estruturas mais complexas que existem, o corpo humano. Meu nome é Ivan Lima e vem comigo. Eu tenho muitos fatos desconhecidos para contar para vocês. Você sabia que o maior osso do nosso corpo fica na nossa perna? O fêmur pode suportar até 30 vezes o peso do corpo de uma pessoa. Aliás, o nosso osso é 5 vezes mais forte que uma barra de aço da mesma largura. Porém, é mais frágil e pode fraturar no momento do impacto. E o osso mais curto? Você sabe qual é? Está no ouvido e tem apenas 0,25 centímetros de comprimento, que é menor do que um grão de arroz. Já o maior músculo do nosso corpo é o glúteo máximo. Isso mesmo, o seu bumbum. E por falar em músculos, para um ser humano adulto dar apenas um passo, ele usa até 200 músculos. E o músculo mais forte no corpo humano? É o masseter, ou o músculo da mandíbula. Os músculos mais rápidos em um corpo humano são aqueles que fazem os olhos piscarem. Eles podem se contrair em menos de um centésimo de segundo. Só para vocês terem uma ideia, em apenas um dia, uma pessoa pode piscar o olho mais de 11.500 vezes. Os nossos dedos? Os nossos dedos das mãos também são poderosos. O dedo mindinho contribui com mais de 50% da força da mão. Em um ser humano adulto, 25% dos seus ossos estão nos pés. O nosso cérebro é magnífico. Só para vocês terem uma ideia do seu poder, as mensagens viajam ao longo dos nervos em até 322 quilômetros por hora. O cérebro contém 86 bilhões de células nervosas unidas por 100 trilhões de conexões. Isto é mais do que o número de estrelas na Via Láctea. Há tantas células nervosas em um cérebro humano que levaríamos quase 3.000 anos para contá-las. O corpo humano pode detectar o sabor em 0,0015 segundos, que é mais rápido do que um piscar de um olho. Por falar em velocidade, um espirro pode variar de 160 km por hora ou mais quando sai da boca de uma pessoa. Você já reparou que as pessoas mais velhas têm orelhas e nariz um pouco maiores? Isso acontece porque esses membros nunca param de crescer. O ser humano é único por causa do DNA, mas sabia que se o DNA de um ser humano fosse desenrolado, ele se estenderia por mais de 16 bilhões de quilômetros. Daria para ir da Terra até Plutão e voltar. Agora, se você espalhasse o cérebro de um ser humano adulto, seria do tamanho de uma fronha de travesseiro. Você sabia que seu fígado tem um superpoder? O nosso maior órgão interno é o único órgão que pode se regenerar. No entanto, danos repetidos ao fígado podem eventualmente ferir o órgão definitivamente. E que tal uma série de estatísticas e números envolvendo o nosso corpo? Veja bem, em um corpo adulto, o sangue circula a cerca de 19.000 quilômetros por dia. Isso é como viajar de leste a oeste através da maior parte do Oceano Pacífico. O coração humano bate mais de 3 bilhões de vezes durante uma vida inteira. No momento em que uma pessoa chega aos 70 anos de idade, ela terá consumido mais de 45 mil litros de água. Há mais bactérias em uma boca humana do que pessoas no mundo. Em média, um ser humano produz cerca de 23 mil litros de saliva durante sua vida, o suficiente para encher 2 piscinas. Há 10 vezes mais bactérias em seu corpo do que células humanas. A cada hora, os seres humanos perdem cerca de 600 mil partículas de pele, ou cerca de 680 gramas por ano. No momento em que uma pessoa tem 70 anos, ela terá perdido cerca de 47 quilos de pele. O intestino delgado humano adulto tem cerca de 5 a 8 metros de comprimento.
Os pés de uma pessoa têm por volta de 500 mil glândulas sudoríparas e podem produzir cerca de 1 litro de suor por dia. Um corpo humano adulto é composto de 7 octilhões de átomos. Uma pessoa anda em média cerca de 160.934 quilômetros em toda a sua vida, o que é como dar a volta ao mundo 4 vezes pela linha do Equador. Os seres humanos gastam cerca de 5 anos de suas vidas comendo. Gostou dos números e estatísticas? Se acalme, que eu tenho mais fatos para vocês. O revestimento do estômago de uma pessoa é substituído a cada 4 ou 5 dias para evitar que ele se autodigira. Um esqueleto humano se renova completamente a cada 10 anos. Sobre o peso, um adulto que pesa 68 quilos tem um esqueleto que pesa cerca de 9,5 quilos. O resto são músculos, vasos sanguíneos, órgãos e por aí vai. As papilas gustativas não são visíveis a olho nu. Aqueles pequenos pontos que podem ser vistos na língua são realmente papilas, em cima das quais estão as papilas gustativas. Você sabia que, assim como as impressões digitais, cada língua humana tem sua própria impressão única? Sobre o maior órgão do nosso corpo, a pele de um adulto pesa entre 3,6 a 5 quilos. Sua superfície é de cerca de 1,7 a 2 metros quadrados. Já reparou como as nossas unhas crescem? Elas crescem mais rápido na mão do que uma pessoa escreve. Elas também crescem mais rápido do que unha dos pés e mais rápido em dedos mais longos. O cérebro humano possui uma capacidade de armazenamento de cerca de 2,5 petabytes, ou seja, 1 milhão de gigabytes. Muita coisa, não? O impulso nervoso mais rápido já registrado no corpo humano viajou a 288 km/h, de acordo com o Guinness Book. O olho humano consegue distinguir cerca de 10 milhões de cores diferentes. Já o nariz é capaz de identificar 1 trilhão de cheiros. Seu corpo não é tão humano assim quanto parece, viu? Mais da metade dele é constituída por criaturas microscópicas, como bactérias, fungos e vírus, que são essenciais para a sua saúde. O nosso coração bate cerca de 4.800 vezes por hora, ou seja, 115.200 batimentos por dia. Esse trabalho todo serve para bombear 280 litros de sangue em 1 hora, totalizando 7.200 litros por dia. Nosso sistema circulatório é gigantesco. As artérias, veias e capilares que compõem nosso corpo medem cerca de 97 mil quilômetros, o suficiente para dar a volta na Terra 2,5 vezes. Sabia que crianças têm mais ossos que adultos? Pois é. O ser humano nasce com 300 ossos e, ao chegar à sua vida adulta, apresenta apenas 206. Isso porque, na infância, alguns desses ossos extras se fundem uns aos outros. E aqui vai uma curiosidade envolvendo homens e mulheres. Homens possuem mais células responsáveis por acompanhar objetos em movimento, enquanto mulheres possuem mais células com a função de analisar cores e texturas. Isso significa que homens e mulheres literalmente enxergam o mundo de maneiras diferentes. A área do cérebro responsável pela capacidade matemática é maior e amadurece mais cedo nos homens. Já as áreas relacionadas às capacidades linguísticas amadurecem 6 anos antes nos cérebros femininos. Os fígados dos homens possuem enzimas extras que os ajudam a processar o álcool com mais facilidade e a sentir menos os efeitos do álcool, em comparação com as mulheres. Mulheres tendem a chorar mais do que os homens devido à prolactina, hormônio associado à produção de leite e estímulo das lágrimas. Os homens, por outro lado, choram menos por causa da testosterona, que inibe a quantidade de lágrimas. A glândula pineal é considerado o menor órgão do corpo humano. Ela fica localizada perto da região central do nosso cérebro e está ligada à regulação do sono e da pressão sanguínea. A maior célula do corpo humano é o óvulo e a menor célula é o espermatozoide.
Um óvulo de uma mulher é, na verdade, a única célula visível a olho nu em nosso organismo. Quando somos bebês, nossa cabeça tem 1/4 do comprimento total de nosso corpo. Porém, por volta dos 25 anos, passa a ser apenas 1/8 do nosso comprimento total. Os dentes são a única parte do corpo humano que não pode se autorregenerar. Diferente das orelhas e nariz, seus olhos serão sempre do mesmo tamanho. O nosso cérebro opera com a mesma potência de uma lâmpada de 10 watts, mesmo quando você está dormindo. Enquanto pelos faciais servem para alguns propósitos, os pelos encontrados no resto do corpo são praticamente inúteis. A cera do ouvido é fundamental para a saúde dos nossos ouvidos, pois serve como uma espécie de escudo. A adrenalina nos dá uma força tão incrível que, em algumas situações, as pessoas podem levantar objetos pesados que, em circunstâncias normais, não conseguiriam. Os neurônios do seu cérebro são construídos diferentemente uns dos outros, e a informação viaja por eles em velocidades distintas. Quanto mais inteligente a pessoa é, mais sonhos ela terá enquanto dorme. Além disso, um alto QI pode também combater doenças mentais. Uma pessoa tem, em média, cerca de 2,2 quilos de bactérias em seu sistema digestivo. 3 dias após a morte de uma pessoa, as mesmas enzimas que digerem a comida começarão a digerir o corpo do mesmo. Apesar do cérebro processar sinais de dor, ele não sente realmente. Em meia hora, o corpo humano é capaz de produzir calor suficiente para ferver 1 galão de água. Você precisa de 17 músculos para sorrir e 43 para franzir o rosto. Ao contrário da crença popular, o suor não possui um cheiro ruim. Não! O odor do corpo é causado quando as bactérias da pele se alimentam do suor. Dentro do seu umbigo vivem milhares de bactérias que formam um ecossistema. De acordo com a maioria dos cientistas, os humanos são os únicos animais na Terra que produzem lágrimas de emoção. Sabia que cada 200 pessoas, uma nasce com uma costela a mais? Chamada de costela cervical. Ela fica acima da clavícula e dificilmente causa problemas. A quantidade de sangue em nosso corpo é o suficiente para alimentar 1,2 a 1,8 milhão de mosquitos. Um estudo apontou que 70% das pessoas se beijam inclinando a cabeça para a direita. É o seu caso? Sabia que o pulmão direito é maior do que o esquerdo? Isso acontece para poder caber o coração perfeitamente em nosso corpo. A córnea do olho de um tubarão é tão semelhante à de um humano que, com um certo desenvolvimento de tecnologia, poderia ser usada para um transplante. As nossas impressões digitais se formam quando somos embriões humanos de 3 meses de gestação. Os astronautas podem crescer até 5 centímetros durante suas permanências no espaço. É possível que o nosso coração continue batendo fora do corpo, assim como acontece com alguns animais. O processo de decomposição do nosso corpo começa cerca de 4 minutos após a morte. A córnea é a única estrutura do nosso corpo que não conta com vascularização sanguínea, pois ela obtém oxigênio diretamente através do contato com o ar. Nós possuímos órgãos em dupla, como rins e os pulmões, mas, na verdade, nós poderíamos viver com apenas um de cada. Quando uma pessoa é atingida por um raio, ela pode apresentar algumas marcas que são chamadas de figuras de Lichtenberg. É impossível respirar e engolir ao mesmo tempo. Sabia? O nosso corpo, apesar de parecer frágil, pode sobreviver mesmo com a remoção do estômago, do baço, 75% do fígado, 80% dos intestinos, um rim, um pulmão e praticamente todos os órgãos da região pélvica e da virilha. Todo mundo fica, ao final do dia, cerca de 1 centímetro mais baixo. Isso acontece porque a cartilagem entre os ossos é comprimida ao longo do dia. O nosso cérebro consome cerca de 20% de todo o oxigênio e calorias do seu corpo. Os seus olhos têm uma potência equivalente a uma câmera de 576 megapixels. Cada homem possui cerca de 8 trilhões de espermatozoides durante a vida. Cerca de 250 a 500 milhões são liberados em cada ejaculação.
Seu coração consegue bombear com pressão suficiente para espirrar sangue a 9 metros de distância. Em média, trocamos 600 vezes de pele ao longo da vida. Cada soluço dura menos de 1 segundo e ocorre com frequência normal e regula de 5 a 25 vezes por minuto. O livro dos recordes menciona um episódio de soluço que durou 57 anos. Imagina! O apêndice pode não ser 100% inútil. Alguns especialistas acham que ele tem um pequeno papel na manutenção do sistema imunológico do corpo e estimula a produção de bactérias benéficas no intestino. Em 2018, descobriram um novo órgão, o interstício. Geralmente, os pés das pessoas têm o mesmo comprimento do antebraço. Essas foram as 90 curiosidades sobre o corpo humano. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Tchau!